Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. E aí, Johnny, como vai? Eu vou bem, você? Eu também. Do que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre burnout. João, por que você gosta tanto desse tema? Vocês não têm noção do quanto ele fala pra mim, ô Kelly, vamos falar disso? Ô Kelly, vamos? E eu fico meio que, às vezes não tá muito no meu radar, eu falo, depois a gente fala, João. E me explica, é a sua oportunidade de nos explicar que apego é esse com a pessoa totalmente estressada e engolida pelo trabalho. Então, na verdade, assim, eu não sou estressado, engolido pelo trabalho, mas assim, lá dentro de casa, quando eu era mais novo, eu via minha mãe trabalhando muito. Você tem uma relação aí com esse termo, com esse nome, né? É que, na verdade, assim, eu queria entender se ela pode ter chegado em algum momento próximo disso ou não. Mas hoje não é mais a situação da sua mãe, né? Não. Nesse momento. E tem um outro lado também, que é o lado do João Pedro produtor, porque acontece, numa das reuniões de pauta que a gente fez, eu coloquei lá vários temazinhos pra gente fazer, e eu fui riscando alguns deles, e o burnout tá lá. Foi o único que eu fiquei te devendo, João? Então também é por causa disso. E ele falou o João Pedro produtor, e ele bateu o pezinho assim no chão, igual o Sonic, sabe quando a gente começa a demorar no videogame, o Sonic não bate o pé, João? Bate um cadinho. Vai, mano, anda logo com isso aí. Tô aqui esperando. Entendi, João. Tá. Você quer perguntar? Você quer perguntar alguma coisa sobre isso? Aproveite, é o seu momento. Mas a gente pode voltar nesse tema, tá? Esclarecer aí pro pessoal que a gente não vai, que a gente pode aprofundar muito. Inclusive podemos aprofundar por tópicos, né? Depois a gente fala disso mais vezes. Pagando aqui minhas dívidas, ó, com o produtor. Eu acho que o burnout é relativamente novo, né? Então eu queria que você me confirmasse isso. E aí você já poderia, não sei, dizer pra mim o que é realmente, porque eu já ouvi muito nome e eu sei que tá atrelado a estresse, a excesso de trabalho, mas eu não sei exatamente o que é. É um estresse muito forte. A gente considera que quando chegou a este termo, né, que a gente usa, que o psiquiatra usa para patologizar ali, para dar o diagnóstico dele, é porque ele já está num nível de estresse altíssimo, né? Tem algumas pessoas da área da saúde que faz uma analogia como se a gente fosse um pequeno elefante e a gente fosse crescendo, né? Então, assim, um pequeno elefante provavelmente cabe aqui na minha sala, João, um bebezinho. Eu acho que sim, né? Não sei se é recomendado, mas cabe. Mas não por muito tempo, né? Então, é isso, né? Ele vai crescendo e daqui a pouco ele não cabe mais neste lugar. É isso que acontece na vida da pessoa, né? Então, eu falei agora há pouco nos bastidores sobre com o João, acho que uma boa analogia para fazer também é que em psicologia a gente trabalha tudo muito em caráter de espectro, né? Então nós temos uma depressão quadro leve, quadro moderado, quadro grave, nada disso é engessado, isso pode variar um pouco. O mesmo com o autismo, o mesmo com os transtornos de ansiedade, né? O que varia para a gente chamar de TAG, que é generalizada, de TOC, né? O burnout, a gente já entende ele como algo que está crônico. Então a pessoa já caminhou todos esses estágios, esse elefante já foi crescendo, né? E tomou conta da vida da pessoa, né? Então eu vou trazer aqui hoje um pouquinho para vocês alguns estágios e por que é tão difícil de identificar, talvez logo, né? E aí, João, acho que falar também um pouquinho por que pode ser melhor perceber isso num estágio inicial, mas o mundo que a gente vive dá uma atrapalhada que a gente consiga perceber no estágio inicial. Por que, Johnny, que você acha que esse mundo nosso dá essa atrapalhada? Eu acho que é por causa... Deve ser uma influência do nosso mundo atual. Do nosso meio, porque... Já teve outros vídeos que a gente falou isso, mas a gente vive num mundo onde as coisas acontecem muito rápido. Sim. E aí em outros vídeos a gente falou a respeito de informação, mas quando você vai para a esfera do mercado de trabalho, né, a demanda também
a demanda é muito alta. Então você tem sempre que estar produzindo e fazendo mais e fazendo mais. E aí eu acho que isso pode atrapalhar você de perceber, porque daí você vai começar a entender que você está fazendo mais por causa do trabalho, porque você tem que suprir o negócio do trabalho e vai ficar tão focado no trabalho que você não vai olhar que está começando a ter uma coisinha errada que contigo. O elefante já não cabe mais na sala. Exatamente. Né? E muito bem, João, isso mesmo, né? O mundo capitalista, o excesso de coisa que a gente acha que a gente precisa ter, muitas vezes não precisa, né? Dá uma atrapalhada de que a gente perceba quando isso está começando. Então, quando a gente chega ao estágio do, olha, preciso de um psiquiatra, preciso de terapia, preciso desacelerar, isso já está no modo crônico, né? Já é uma coisa instalada. O elefante não vai diminuir mais, né? Depois que ele cresce, fica grandão, não tem mais jeito. Então é algo que toma conta do sujeito. Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho dos estágios. Como a gente já falou aí, tem uma dificuldadezinha de identificar esses estágios rápido, mas é o ideal se identificar. Procure ajuda, procure um médico, procure fazer a psicoterapia, né? Porque os casos de burnout, João, por exemplo, que eu tenho atualmente no consultório, desagou numa depressão bem grave e estão em atendimento nesse momento, né? E com medicação psiquiátrica, afastamento do trabalho, terapia bastante vezes, tem gente que mais de uma vez na semana, né? Então, quando chega lá nesse nível, fica difícil de voltar. Mas vamos lá, os estágios. O primeiro estágio é, você trabalha horas a fio, né? Você nem percebe o tempo passar. Às vezes as pessoas falam, Kelly, essa semana eu trabalhei 12 horas. E assim, tem gente que fala com orgulho, né? Nossa, eu peguei lá um foco e fui, e quando eu vi eu já tinha passado. Então, trabalha horas a fio. O segundo estágio, você começa a negligenciar os seus outros tempos, porque nós não somos só seres que trabalhamos, né? Então, de repente, você começa a negligenciar tempo com a sua família, com seus amigos, cancelar compromissos, cancelar momentos ali de sofá, televisão, né, junto com todo mundo, jantar, porque você está trabalhando. Aí a gente já está no estágio 2. No estágio 3, você começa a perceber que você não tem dias bons mais, muitos dias bons, né? Você começa a se perceber mais estressado. Sabe assim, João, que você tá meio você no início das suas terapias, tá sempre puto da vida, né? E então a pessoa se sente estressada e ela sente que ela não sente mais tanto prazer, né? As coisas não estão boas assim, não tem mais tantos dias bons. No 4, o teu corpo começa a te ajudar. Na verdade, ele começa a piorar a sua vida, né? Ele começa a te mostrar sintomas físicos. Eu chamo de ajudar porque se a gente ouvisse o nosso corpo, olha, dava para parar antes do último estágio, né? O corpo começa a sinalizar e a nossa saúde começa a pedir atenção. Então, você pode começar a ter problema de sono, problema na alimentação, né? Dor de cabeça sem parar. Enfim, tem gente que vai para o estômago, né, que tem muitos problemas de estômago, tem pessoas que têm problema no intestino. Então o teu corpo, ele começa a te dar sinais de alerta que eu entendo como bênçãos que a gente costuma fingir que não está escutando, mas ele já está dizendo ali, olha, temos um problema. A doença, gente, é sempre uma oportunidade da gente parar e olhar o que está acontecendo, né? Então, no estágio 4, o teu corpo já começa a te sinalizar de que não está tudo bem. No 5º estágio, você que era aquela pessoa lá do estágio 1 e 2 que trabalhava horas a fio, começa a sentir muito mais desgaste. Então você trabalha 1 hora e você já está extremamente cansado, você já não tem mais energia para trabalhar. As tuas ideias, os teus raciocínios, eu tenho relatos de pacientes que começou a falar uma frase e esquece as palavras, sabe assim? No nível de estresse que a pessoa tá. Então o teu corpo ele começa a dar uns apagões assim. Você
trabalha um pouquinho e desliga, assim, parece que você não tem energia para continuar. Aí você já está no estágio 5 e acreditem, às vezes está acontecendo aí com você, você anda muito cansado e aí fala para mim, ai Kelly, mas antes eu trabalhava tanto e eu tinha tanta atenção, eu não sei o que está acontecendo comigo agora, né? Pode ser esse estágio 5 aí do burnout. E o sexto, mas aí eu peço muita responsabilidade, porque nós já falamos aqui em outro vídeo, a gente é um povo que odeia a segunda-feira, né? Que trabalha muito por obrigação. A maioria das pessoas não gostam do que fazem no trabalho, trabalham pelo dinheiro apenas. Então, responsabilidade, não vão pegar sintomas para vocês que não são seus só porque convém. Mas para uma pessoa que está sofrendo, né, realmente de um estágio mais elevado do burnout, é o domingo. Porque o domingo, ele sinaliza que todos esses momentos que eu falei antes, né? A pessoa tá lá, ela tenta render, mas ela não consegue. O corpo já tá dando problema, já tá dando sinais de problemas, de sintomas físicos. Ela já sente que os dias dela não são bons. Ela já sente que ela não dá conta de tudo, ela se perde naquele mar de coisas que ela tem que fazer. O domingo, ele vira meio que um terror, porque ela sabe o que vai acontecer na segunda-feira, né? Então aí ela já não consegue dormir tão bem. No domingo, às vezes, ela fica bem no período da manhã até o almoço, depois ela deprime. Então ele acaba sendo um sinalizador de que a pessoa precisa mudar de vida. E pode ser porque ela está insatisfeita com o trabalho dela, e aí a gente não está falando de burnout, né? Mas pode ser também que é porque aí vocês têm que assimilar, né? Todos esses estágios, porque ela está passando por isso. Então precisa de ajuda e, mais uma vez, procurando ajuda o quanto antes, é mais fácil a gente conseguir tratar. Para a gente começar a falar desse assunto aqui no canal, para fazer o meu diretor, meu produtor feliz, mas também é uma informação de muita relevância que pode ajudar muita gente, eu queria trazer aí essas informações para vocês. Tem alguma dúvida, João? Quer perguntar alguma coisa? Então, eu entendi que é tipo uma régua, né? Que você tinha falado antes pra mim. Sim. E aí, lá no final da régua, tá o último estágio. E aí, que eu ia te perguntar, conforme você vai progredindo na régua, se você identificar antes do último estágio, você consegue regredir? Ou é algo como, por exemplo, a depressão, que você não se cura dela, mas você controla? Olha, você consegue, se você, porque é como eu te falei, né? Não é um espectro como a depressão. A depressão, ela pode regredir no espectro, ela pode ser controlada com bom tratamento, ela pode nunca mais voltar e a pessoa vai falar que está curada, como ela pode voltar e a pessoa vai falar, meu Deus, Kelly, eu achei que eu estava curada, né? No burnout, é como se ele estivesse lá no final da régua apenas. Se eu identifico no início, eu não vou chegar até o fim da régua, né? Então eu consigo sim. Como que eu faço isso, João? É sempre, observe, para viver bem, gente, é sempre o compromisso com a gente mesmo, é sempre o arroz com feijão, é sempre o café com leite. Eu percebi que eu tô caminhando para esse sexto ponto aí, como a gente colocou, para esse quinto ponto, como a gente colocou. Lá no segundo, eu percebi que eu já não tô mais vendo os meus amigos, a minha família, porque eu tô trabalhando demais, porque eu tô levando trabalho para casa, porque eu encerro a semana deixando o trabalho para trás. Eu entendo que isso está acontecendo. Eu posso simplesmente desacelerar, né? Eu posso passar a ver se eu estou fazendo as minhas atividades físicas diárias, que é necessário, o arroz com feijão, se eu estou me alimentando bem, eu passo a cuidar melhor da minha higiene de sono, né? Eu passo a cumprir o horário que eu fui contratado para trabalhar, né? Muita gente aí trabalha 12 horas na empresa, sendo que no contrato aqui é 8. Eu não estou dizendo que você não possa fazer uma hora extra, que você, vez ou outra, não possa ajudar a empresa, mas trabalhar 12 horas sempre, lembra lá do elefante? O trabalho vira você, né? Então sim, João, dá para combater no trabalho atual, se não for possível, porque eu acredito que tem empresas de todo tipo nesse mundo. Procure um novo emprego, porque não vai adiantar você ficar alimentando esse comportamento que a gente falou da sociedade, de muito consumo, de se desenvolver, de ser o topo, e aí
se você tiver sucesso financeiro, por exemplo, você vai gastar num remédio psiquiátrico, né? Você vai ter que gastar nessa academia, porque o psiquiatra também vai te mandar para academia, né? Para fazer uma caminhada, uma corrida, eu não sei. Você vai ter que investir nos nutrientes do seu corpo, na sua alimentação, porque é esse o remédio que a gente precisa, né? Você vai precisar dormir, nem que seja com medicação também. Então, dá sim, João, dá para que a gente não chegue nesse nível de estresse, e quem está nesse nível de estresse precisa rever. E assim como uma pessoa com transtorno ansioso, com um neuropsiquiátrico como a depressão, precisa mudar de vida, né? Você quer viver bem, você não quer achar que tá tudo difícil, seu cérebro falhando, você não dorme, você não tem paz, você não tem tempo para nada nem para ninguém, você não se sente bem. É assim que você vai viver, né? Então fica aí uma reflexão. Por quê? Por causa de um bom salário, por causa de status na sociedade, né? Acho que o autoconhecimento, a terapia é importante nesse ponto, né? Vamos entender por que viver assim está custando a sua saúde, mesmo assim você está bancando. O que tem por trás disso, né? Então dá sim para equilibrar. Certo? Certinho. Então tá bom. Um beijo e até a semana que vem. Tchau, João. Tchau, Kelly. Paguei, João, minhas dívidas? Pagou tudo. Que absurdo, me cobrando.